Graça e paz, meus irmãos. Pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, passando aqui para trazer as mensagens de John G. Lake para você, Seminário de Curas. Que Deus abençoe você. Você que está passando pelo nosso canal agora, se inscreva no nosso canal. Tem muita mensagem boa aí do John G. Lake, Charles Finney, Smith Wigglesworth, muitos e muitos outros homens de Deus. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê o seu like, é muito importante. Deixe também o seu comentário de onde você está nos acompanhando. Abençoe esse canal com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Embaixo na descrição temos a chave Pix e também temos o número da conta para você fazer isso. Geralmente as pessoas que fazem isso se identificam, aparece o nome e nós colocamos o seu nome no caderno de oração e oramos por você, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua vida espiritual, pela sua vida financeira. Oramos para que Deus te abençoe. Hoje a mensagem tem como tema não tente, mas confie. Vamos então para a mensagem nas palavras de John G. Lake. Não tente, mas confie. A leitura da Escritura que desejo trazer para vocês nessa noite se encontra em Números, capítulo 12. A nossa leitura começa com o incidente de Miriam e Arão falando contra Moisés. Muitas pessoas perdem a bênção por se envolverem nos assuntos de outras pessoas. Deus não se agrada disso. O Senhor tem tentado mostrar desde o início que as pessoas não devem seguir esse caminho. Esta é uma das lições mais severas da palavra de Deus sobre a desvantagem de enfiar o nariz em assuntos de outras pessoas. Arão era o irmão de Miriam e de Moisés, os três irmãos. Quando Moisés foi chamado na sarça ardente, ele começou a dar desculpas por causa de sua lentidão de fala. E Deus lhes deu seu irmão Arão, dizendo: ele será teu porta-voz diante de Faraó e diante do povo. Moisés foi muito manso acima de todos os homens que estavam sobre a face da terra, para suportar tudo aquilo que passou, levando o povo e conduzindo pelo deserto. A Bíblia diz que nenhum homem sobre a face da terra era manso igual Moisés. Mas veja bem, ele, o homem de Deus, tomou algumas resoluções, errou. E Miriam e o seu irmão Arão se levantou contra ele e o repreendeu. Mas isso não agradou a Deus, porque, na verdade, Deus tratava com Moisés face a face. Então, Miriam, ela ficou leprosa. E quando ela ficou leprosa, o seu irmão Arão se humilhou, chegou para Moisés e disse: ai, meu senhor, eu te imploro, não coloque esse pecado sobre nós. Nós agimos de uma forma tola. Nós temos pecado. E então Moisés orou. Sua oração é a característica de muitas orações da Bíblia. É breve. Contém apenas 8 palavras. Cura elas, Senhor. Ó Deus, eu te imploro. Com essa confissão sincera de Arão e o coração de Moisés se comovendo, na verdade, era como se o coração de Moisés fosse como o coração de Deus, um coração que ama. O que nós aprendemos dessa passagem é que quando nós oramos, devemos acreditar. Então, por isso eu quero falar um pouco com você sobre este assunto da oração. A oração de Moisés é um exemplo maravilhoso daquele notável ensino de Jesus sobre o assunto da fé. No 11º capítulo de Marcos, depois de amaldiçoar a figueira, Jesus utilizou ênfase para dar voz ao ensino maravilhoso sobre a fé em Deus. Ele disse: em verdade, em verdade. Ora, meus irmãos, quando um oriental usava estas expressões, era como se estivesse fazendo ali um juramento solene. Jesus levantou as mãos e disse: em verdade, eu digo a vocês, que quando você orar,
Acredite que já recebeu e você terá. Você terá o que pedir. Marcos capítulo 11 e o versículos 23 ao 24. A versão revisada dá mais força ainda a essa passagem. Diz assim: quando orardes, crede que recebeste. Quando? Agora. Deus quer abençoar sua alma. Quando você ora, naquele momento você o tem. Isso é o que significa a passagem. Costumávamos ter um pequeno inglês que participava de nossas reuniões evangelísticas que dizia ao povo, quando eles estavam orando: agora vamos parar de orar por 5 minutos e acreditar em Deus. E vamos realmente usufruir do que vai acontecer agora. Que fé! É perfeitamente incrível as coisas que vão acontecer quando as pessoas acreditarem em Deus. Existe uma atitude de fé, uma abertura da alma que está ligada com Deus, o divino que se apega ao espírito do homem. Eu posso imaginar o grito da alma de Moisés sob essas circunstâncias. Miriam, a sua irmã, agora estava ferida e leprosa, branca como a neve. Quais foram os sentimentos do seu coração? Uma vez, em determinado momento e circunstância da minha vida, eu também clamei com tanta fé a Deus e determinação de minha alma, que realmente eu vi a manifestação de Deus quando a minha irmã faleceu e passou dessa vida para outra. E eu clamei a Deus com toda a minha alma e disse: eu não aceito essa situação, porque esse não é o desejo de Deus. Eu não posso aceitar essa obra das trevas, essa obra do diabo. E juntamente com alguns irmãos em oração, clamamos e a minha irmã voltou à vida novamente. Meus irmãos, Deus faz tudo isso e muito mais. Quando eu estava orando pela minha irmã, que estava morta, eu senti como se passasse faíscas de trovões dentro de mim, como relâmpagos. E realmente tudo isso moveu a atmosfera. O poder de Deus se manifestou. Deus quer que nós sejamos assim, destemidos. Eu não aceitei a morte. E eu disse: em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de morte. Eu expulso. Em nome de Jesus, saia dessa vida. Venha novamente o sopro de vida e viva em nome de Jesus. E ela viveu e se levantou. É assim que Deus faz. É assim que Deus está trabalhando, meus amados. Não são as nossas longas orações, não, jamais, mas é a nossa crença em Deus. É isso que obtém a resposta. No entanto, eu quero ajudar alguém que considera a oração persistente uma necessidade. Como todos nós, às vezes, também oramos persistentemente, querendo a bênção de Deus e recebemos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós não temos a menor ideia de como os poderes das trevas batalham contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa casa, contra os nossos negócios, quando nós estamos orando e buscando a Deus. Paulo diz: não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas desse mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6 e o versículo 12. E às vezes, você tem que se agarrar a Deus e ficar diante de Deus e permanecer através da escuridão e através das trevas espirituais, firmado na palavra de Deus, nas suas provações e lutas, acreditando piamente no que está escrito. E durante todo aquele momento de fé, Deus vem socorrer você através do seu poder e da sua graça. Você se lembra da experiência de Daniel, um dos homens mais amados por Deus? Sim, porque quando o anjo chegou para ele, disse: Daniel, homem muito amado. Ele tinha que ouvir do céu. Ele jejuou e orou 21 dias. No 21º dia, um anjo apareceu para ele dos céus. E o anjo disse: Daniel,
Tu és um homem amado. Desde o primeiro dia das tuas palavras, elas foram ouvidas. Não foi a última vez que você orou, mas a primeira. A resposta esteve no caminho. Sim, no caminho, desde o dia em que o profeta começou a se consagrar diante de Deus. Mas o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo 21 dias. Finalmente, Miguel, o arcanjo, foi enviado para ajudar e a resposta veio a Daniel. Veja isso em Daniel capítulo 10, versículos 11 ao 14. Sim, Miguel é mencionado repetidamente como o anjo guerreiro. Ele fez guerra contra o diabo e o expulsou do paraíso. Veja a circunstância. Daniel orou a Deus e Deus ouviu sua oração e respondeu, enviando um anjo mensageiro. Mas o próprio anjo foi retido no caminho por alguma força maligna das trevas, que estava ali impedindo, atrapalhando contra toda aquela glória que estava para descer sobre a vida de Daniel. E Deus mandou um reforço, mandou Miguel, um dos príncipes e um dos principais anjos que veio ao seu auxílio. Eu me pergunto, o que foi necessário ser realizado nas mentes dos interessados antes que Deus pudesse responder a essa oração? Meu amado, minha amada, você que está orando por alguém, você que está orando por seu familiar, por um amigo, um irmão, um familiar, um filho, uma filha, que precisa do amor, da graça de Deus, que precisa da manifestação de um milagre de Deus para a vida dessa pessoa. Meu amado, tenha fé em Deus para ficar e orar, até que o Espírito tenha a chance de trabalhar no problema. Esse é o problema. Muitos desistem. Fique atento a isso, não deixe partir o anjo sem obter a resposta. É a vontade de Deus, você tem direito à resposta. Existe um ministério de intercessão que vem do paraíso. É a oração pelo Espírito de Deus. É entrar o espírito de oração no espírito do homem, o Espírito Santo de Deus. Ele ora. Ele ora por você. Ele ora por mim, com gemidos que não podem ser proferidos. Nosso espírito em união com o seu. Entramos na dimensão de Deus, em uma nova dimensão, em um novo patamar, na unidade da fé, o amor do seu espírito. Muitas pessoas param quando eles já estão até na metade do caminho espiritual. Você tem que se apegar a Deus e orar como Jacó fez, insistentemente como aquela viúva. Há momentos como aquele em que a minha irmã foi restaurada quando eu orei, quando a fé e o poder de Deus vêm como um relâmpago e clarão. Quanto a Moisés, quando ele orou, dizendo, cure-a, Senhor, ó Deus, eu te rogo. E a cura foi instantânea. Há um momento quando é apenas a nossa humanidade que ora. Você conhece esses momentos? Quando a sua carne está orando, quando você não está totalmente ligado com Deus, quando sua alma não entra em oração, muito menos o seu espírito. Há momentos em que sua alma ora, então há uma oração do seu espírito, aquela profunda qualidade da sua vida, mais profunda do que a alma. Bendito seja Deus. Ainda há uma oração onde o Espírito do homem e o Espírito de Deus se unem e se tornam um. Agora, pode-se imaginar como Moisés orando. Orou naquele dia com toda a sua alma. Imagine como ele estava agitado vendo sua irmã daquele jeito. Aqui está sua própria irmã, aquela mulher que ficou à beira do rio quando ele era bebê. Colocou ele em uma cesta, escondeu nos juncos e vigiou seu bem-estar. Não pense que ela não estava interessada nele. Ela tinha uma afeição fraterna e maternal por Moisés. Ela queria manter ele na linha. Ela estava com medo de que ele tivesse cometido um grande erro a respeito do seu casamento. Diga, meu amado, você é pai ou mãe
e você está aí buscando pela a pessoa que você ama, pelo seu querido, com tanta força que você tem medo de deixá-lo nas mãos de Deus, esse é um dos momentos mais difíceis, em que as pessoas precisam aprender apenas a tirar as mãos desse caso e deixar Deus resolver. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Um grande amigo, Steve Martin, era um agente funerário piedoso da cidade de New York e sua querida e velha esposa orava com ele. Viviam vidas piedosas, tiveram um filho e já houve alguém que se desviou tanto dos caminhos sagrados como aquela criança? Talvez não. Aquele menino se enveredou por um caminho totalmente diferente que os seus pais seguiam. Ele começou a ter má reputação. E a polícia chegava e dizia: Charles fez assim e assim. Ele vai ser preso. Eu preciso de muito dinheiro para tirá-lo dessa dificuldade. Na semana seguinte, vinha outro policial, chegava e dizia: seu filho fez isto. Eu preciso de mais dinheiro para que ele não se afunde em uma situação mais difícil. E assim coagia aquele casal. E os dois velhos, com a cabeça branca, estavam ali orando e derramando suas lágrimas por isso e pedindo a salvação daquele menino. Um dia, quando Steve Martin estava sentado em seu escritório, orando por seu filho, e o chão estava molhado com suas lágrimas, ele ouviu a voz de Deus dizendo: há quanto tempo você está tentando salvar o seu filho? Ele respondeu: Senhor, há muito tempo. E o Senhor disse para ele: agora, se você deixar eu agir, eu vou tomar uma providência. Aquele velho homem considerou a voz de Deus e entregou o seu filho nas mãos de Deus, de corpo, alma e espírito, e sentiu a paz na sua alma. A polícia veio e disse: seu filho Charles fez isso e aquilo. E disse: nós queremos mais dinheiro para libertar seu filho. E ele perguntou: quem é Charles? Eu não conheço nenhuma pessoa, eu não tenho um filho chamado Charlie. Não, eu não tenho nenhum filho com esse nome. Naquele dia, quando ele se ajoelhou ali, ele disse: Senhor, ele não é mais meu filho, eu entrego ele para você, até que ele seja salvo. Eu entrego ele nas suas mãos. Ele não é mais meu, ele é teu, Senhor. Então ele disse para a polícia: não, eu não tenho filho. Eles olharam para ele e balançaram a cabeça. Depois, eles enviaram outro policial, mas não adiantava mais ir até ele, extorquir, pedir dinheiro para ele. Parecia como se o velho tivesse enlouquecido. Ele não tinha mais filho. Ele tinha entregado aquela criança nas mãos de Deus, era filho de Deus agora. Cerca de 9 meses depois que se passou o incidente, um dia o oficial veio com um relatório e disse: Charlie saltou da ponte e tudo está acabado. Ele queria que o velho fosse reconhecer aquele corpo que estava ali. Mas o pai disse: eu não tenho filho chamado de Charlie, por que é que eu vou reconhecer o corpo? E ele não foi. 3 meses se passaram e um dia um dos funcionários disse a um de seus amigos no escritório. E quando o velho entrou, era Charlie. Ele estava lá bem vestido, rosto limpo, barba feita, cabelo cortado, todo feliz, indicando que estava com a luz de Deus. O filho caiu a seus pés, beijou os pés do pai, pediu perdão. E ele disse em explicação: 3 meses atrás eu fui salvo, quando estava participando de um culto em uma missão. Mas não queria que o Senhor me visse até que Deus realmente viesse sobre a minha vida, me abençoasse, me desse um emprego e mudasse a minha vida. Agora Deus fez isso, Pai. Então eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu sou um novo homem. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. É assim que Deus faz. Quando nós entregamos todas as coisas nas mãos poderosas de Deus, Deus muda a situação. Não é apenas assim em suas orações pelos outros, mas em suas orações por você mesmo.
Alguns de vocês estão segurando suas doenças. Tem pessoas que falam, minha doença, a minha enfermidade, você está segurando ela. Tem pessoas que estão segurando suas dificuldades, ficam contando para todo mundo o que está passando, suas dificuldades, falando com firmeza sobre isso, e estão eternamente colocando-se em prisão com essas coisas. Diante disso, Deus não pode tirá-lo dessa situação. Deus não pode arrancar você dessa situação porque você tem se agarrado com essas coisas. Você está espiritualmente no mesmo lugar que aquele homem estava, Steve Martin. Ele estava tão determinado a salvar seu filho que estava apenas fazendo isso sozinho. E Deus não tinha lugar para operar na vida daquela criança. Talvez você esteja se apegando ao pecado com essa mesma garra. Talvez você esteja se apegando para a desobediência com o mesmo fervor. Talvez seja a sua doença. Se há algo que está impedindo você de ser abençoado, deixe ir e deixe nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus, de todo o coração e de uma forma aberta. Quando eu era menino, costumava visitar as eclusas de Sainte-Marie, em Michigan, onde ficava a minha casa. Um dia, um marinheiro estava nos mastros, perdeu o equilíbrio e caiu. Começou a se afogar, subindo e descendo e se afogando. Estava já cansado, já se entregando, quando outro marinheiro simplesmente mergulhou, nadou até ele e o puxou para fora. Os homens que estavam ali conversando falaram o seguinte, veja que coisa, ele deixou o outro se cansar primeiro para poder salvá-lo. Porque se ele tivesse pulado enquanto o outro estava se debatendo, poderia ser que morresse os dois. Meus amados, muitos de nós temos que nos debater, lutar e lutar até que o esforço chegue ao fim, até que reconheçamos que sem Deus nada podemos fazer. Antes de estarmos prontos para deixar Deus nos levar em seus braços, nada vai acontecer. Robert Barnes escreveu com seu diamante na janela de uma pousada nas montanhas: não há nada aqui exceto orgulho, orgulho das terras altas, orgulho das terras altas que na verdade é muita pobreza. Não faz qualquer diferença de quão pobres eles eram. Por fora eram ricos, mas por dentro eram pobres. A coisa mais difícil que eu tinha que fazer era me render a Deus, disse ele. Nunca toquei em uísque, nunca bebi, nunca me prostituí, nunca fiz essas coisas, então me firmava no meu orgulho próprio. Eu estava me afogando no meu próprio orgulho ao dizer essas coisas, até o dia que eu me ajoelhei. Com lágrimas nos olhos eu disse, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me rendo a Ti verdadeiramente. Quando eu me levantei daquela oração que eu fiz de joelhos, que eu tinha aberto o meu coração a Deus e fiz a minha redenção a Ele, a luz do céu irrompeu na minha alma. E eu me levantei daquela oração com o Filho de Deus no meu coração, me sentindo a pessoa mais feliz e realmente agora tanto rico materialmente como rico espiritualmente. Deixe Deus ter você. Pare de suar, pare de lutar. Seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Deus deseja que você saia dessa vida difícil, dessa vida de sofrimento e de angústia, que você seja próspero, feliz, curado, abençoado. Por que que as pessoas que estudam demais geralmente não recebem tantas bênçãos? Porque eles vivem no plano intelectual. Precisamos nos situar no plano espiritual, na palavra, naquilo que Deus diz, naquilo que o Espírito Santo revela para nós. Por quê? Porque é a palavra que nos exercita e nos traz ao entendimento, à mente, a glória de Deus e as maravilhas de Deus para a nossa vida. É como se Deus estivesse dizendo para nós, não é tentar, mas é confiar em mim. Este é o segredo da salvação de Cristo. Esse é o segredo da cura divina. Não está tentando ser curado, mas está confiando nele para isso.
e crendo nele, quando ele diz que fará o que diz e faz o que ele promete fazer, é você deixar a sua mente ser relaxada e a sua alma descansar. Digam, queridos corações, deixe ir, abra suas mãos, deixe Deus levar vocês, deixe Deus ter vocês por completo. Seja para Deus o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Seja para Deus como Ele é que vocês sejam. Deixe ser para Deus aquilo que Deus declara que você é. Para a sua alma, para o seu corpo, para a sua família, para os seus negócios. Não importa o que as pessoas dizem, o que a sociedade diz, o que os cientistas dizem. Importa o que a Bíblia diz. Apenas deixe ir. Não é experimentar primeiro, mas confiar primeiro para depois experimentar. Deus seja louvado. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que a cura, o milagre, a salvação, a libertação, a vida verdadeira e a posse do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre o seu corpo, alma e espírito e tudo o que você tem. Apenas creia, creia tão somente.